Olá pessoal, olá Carla, vamos entrando pessoal, vamos entrando, nossa convidada já está aqui, tá? Olá, Boa noite, tudo bom? tá tudo bem? Que bom, que bom. E então, como é que está o dia? Não, Consegue ouvir-me bem? ouço bem, Ivandro, ouço muito bem. Que bom, fico feliz. Ouça, vamos, pessoal, todo mundo que está aqui online, vamos pegar este aviãozinho aqui e vamos enviar o convite para outras pessoas poderem participar aqui do nosso encontro. Estaremos aqui por 1 hora para poder, porque se esse tema é importante para vocês, de certeza que é importante também para outras pessoas. Então, nada melhor do que partilhar conhecimentos. Então, vamos lá, todo mundo convidar pelo menos 10 pessoas, que é para estarem aqui conosco e aprenderem alguma coisa. Ok? Vamos lá partilhar. Bom, estamos aqui mais uma vez, lembrando que essas lives que temos vindo a promover são para o lançamento de um curso pela Bet People, que é uma empresa de capital português e capital angolano, onde vamos falar sobre desenvolvimento de líderes e formação de equipas. E então, o que é que nós vamos falar aqui hoje? Hoje tem uma convidada especial, que é a Kátia. Ela é diretora de uma instituição, ela já vai fazer a sua apresentação. E estaremos aqui hoje a conversar com ela e ter uma troca de experiências. Kátia, consegue ouvir-me bem? Porque a sua imagem está um pouco travada para mim. Eu também noto que a tua também está travada. A tua está travada mesmo. Então, deixa eu tentar conectar os dados, porque talvez Olha, possa eu ser já fiz por isso. estar a usar a internet da TV. Pois, Eu já vou conectei tentar. os dados. Consegue ver melhor agora? Ou nem por isso? Não, não consigo. Continua que a imagem fixa. Continua. Continua. Mas eu consigo já lhe ver melhor. Melhor, não é? Mas eu a imagem, a tua não. Mantém-se fixa. Não faz mal. O importante é conseguirmos pelo menos ouvir um ao outro. E o público estará a ver. Eu gostaria de ter o feedback do pessoal. Pessoal, conseguem ouvir-nos bem? Estão a ter problemas de conexão? Estamos aqui com o Rodrigo, estamos com o Jair Carapinha, estamos com a Carla, com a Lena. Conseguem ouvir-nos bem? Ah, pessoal, conseguem ouvir-nos bem? A Lena diz que sim, que bom. O som consegue ouvir normalmente, não é? Boa, boa. Eu acho que a Kátia é que não consegue conectar-se muito bem. A nossa internet agora consegue ver melhor, Kátia. Não, não. Mas ouvir Ouvir, consegue normalmente, não ouvir, é? não. Ouvir, ouço muito bem. Não há problema nenhum com relação ao som, está bom. Ah, isso é que é importante. Então vamos continuar. Bom, então, Kátia, eu gostaria que primeiro fizesse uma apresentação de si, falasse quem é, o ramo em que trabalha, que é para nós podermos estar aqui a trazer alguns inputs e desenvolver aqui os nossos gaps através das suas experiências. Bem, Ivandro, eu começo por agradecer o convite, por fazer parte desse teu projeto.
Eu chamo-me Kátia Matos Pérez e acredito que sou mais conhecida pela professora Kátia Matos. Sou professora há 25 anos. Quando comecei foi com o objetivo de acompanhar as minhas amigas. Na altura não tínhamos as opções que hoje os jovens têm, então fiz o INE, terminamos a 8ª classe, fui fazer o INE, e naquela fase éramos encaminhados. Não fui para o INE porque eu quis, fui encaminhada para ir para o INE, que é a formação de professores. Terminando o INE, tínhamos que dar aulas. Por ironia do destino, comecei a trabalhar na escola que hoje estou a dirigir. Então, foi o meu primeiro emprego. Comecei como professora de História, eu sou licenciada em História e tenho também o 5º ano de Direito. Dei durante 5 anos a disciplina de História no liceu, hoje chamado Comandante Cassanjo. Depois mudei-me para o Instituto Politécnico, onde fui para a área de Administração e Serviços. Comecei a dar aulas de História Económica e Social, Sociologia, Recursos Humanos e Direito. A dada altura, houve necessidade do curso de Administração e Serviços regressar ou ir para a área para o Liceu, hoje Comandante Cassanjo. E regresso como subdiretora pedagógica. Mas antes de ser subdiretora pedagógica, fui coordenadora de todas as disciplinas que eu sempre dei aulas, fui coordenadora. Fui coordenadora do curso de Contabilidade e Gestão. Pronto, ao longo do meu percurso fui ocupando alguns cargos. Fiquei 2 anos como subdiretora pedagógica, hoje na Comandante Cassanjo. Depois de 2 anos, retirei-me e voltei a dar aulas de Sociologia. Há 1 ano estou como diretora da Comandante Cassanjo. E acredito que este o meu percurso até a data. Ok. É um historial bonito até. Passou por muitas experiências, liderou já algumas equipas e deu para perceber que, mal ou bem, independente da sua formação não ter sido propriamente no desenvolvimento humano, na área mesmo de liderança, mas trouxe-lhe sempre essas experiências, trouxe-lhe inputs que é para poder estar no lugar em que está hoje, acredito eu. Mas diga-me uma coisa, sempre teve desejo de assumir a liderança de uma instituição? Não foi, nunca foi esse o objetivo. O objetivo nunca foi esse, de liderar a minha instituição, porque eu sei que como professora podia também atingir muitos objetivos, muitos objetivos. Pronto, tive a sorte de ter o direito de reconhecer o trabalho que eu desempenhei até a data, isto eu acho que é de extrema importância, mas como professora estive muito satisfeita, porque sei que poderia atingir muitos objetivos, trabalhar com adolescentes, com jovens, nós podemos contribuir muito para mudar a sociedade. Por isso, estava bem como professora. Olha, isso é muito, muito importante que está a dizer, justamente Apesar, quando apesar de que não há muito valor aos professores, não é dado muito valor, não só na nossa sociedade. Na nossa sociedade pode-se sentir muito mais o pouco valor que se dá aos professores, infelizmente, talvez pelas faltas de condições de trabalho que possamos ter, mas é muito importante a profissão de professor. Se pensarmos, todas as profissões tiveram um professor. Por isso, acho que deve ser das principais profissões que devem existir no mundo, que pouco é valorizada. A Kátia sabia que todos os anos é realizado o Fórum Econômico Mundial, no mês de janeiro de todos os anos. Por que se realiza essa reunião? Nessa reunião posso assim dizer em gíria ou palavra mais usual, os maiores cabeças de todo o planeta reúnem-se uma vez ao ano na Suíça. Sabe o motivo deles reunirem na Suíça? Não sei. O motivo deles reunirem na Suíça é porque a Suíça, a nível mundial, é o país que melhor remunera o professor. É o país que dá mais valor a essa profissão. Na Suíça, um professor ganha tanto quanto, e às vezes até mais, que um deputado. E aí nós vemos a importância que tem um professor naquele país. Tanto é que eles são o país sede
do Fórum Econômico Mundial todos os anos. Isso há mais de 7 anos que existe esse fórum. E nós aí já conseguimos ver quando um país dá importância à pessoa certa ou à profissão certa, como esse país desenvolve. Agora, diga-me uma coisa, Kátia, disse que assumiu a liderança dessa instituição há mais ou menos um ano. Assim que chegou na instituição, como disse bem, já trabalhava, já tinha tido a experiência como diretora pedagógica e acredito que, como pedagógica, já teve ou já pôde observar ou visualizar algumas coisas que precisavam de correção ou de melhoria. Só que até então, muitas das vezes, os nossos cargos não nos permitiam agir. Mas quando assumiu então a liderança da comandante Cassange, da instituição onde está agora, qual foi o seu plano de ação, o seu plano estratégico de ação? Olha, é engraçado que eu até hoje acho que eu não tenho um plano de ação. O meu dia a dia vai determinando de que forma eu devo agir. Porque lidar com pessoas não é fácil. Nós temos colegas, pronto, em qualquer organização, cada indivíduo tem as suas próprias particularidades. E como eu costumo dizer, que ainda estou a gatinhar como diretora, todos os dias eu observo o que vai acontecendo no dia a dia, a forma como os meus colegas vão atuando mediante aquilo que nós necessitamos fazer para atingirmos o nosso objetivo. E eu todos os dias me reinvento. E ao reinventar-me, vou mudando, às vezes, a minha estratégia de atuação. Portanto, eu não cheguei com uma estratégia definida. Eu vou, em função do meu dia a dia, das coisas que vão ocorrendo, eu vou alterando a minha forma de agir. Ok. Isso é muito bom que está a dizer, porque nós atualmente nos encontramos num mundo muito VUCA. Essa expressão VUCA é uma expressão inglesa, ela veio do exército norte-americano e traduzida em português quer dizer VICA. VICA, que é V de volátil, I de incerteza, C de complexo e A de ambíguo. Quer dizer que são os 4 componentes que o nosso mundo atual está a viver. E por que eu lhe digo isso? Quando nós dizemos que o nosso mundo é volátil, é porque o mundo está a atravessar agora uma fase de uma mudança muito acelerada. Nunca antes vista. Se nós olharmos para alguns anos atrás, nós não temos um pré-requisito, nós não temos uma pré-observação do mundo que estamos a viver hoje, porque realmente nunca aconteceu o que estamos a viver hoje. E então isso traz para nós um movimento muito líquido de que amanhã já não é. Ou seja, o que eu vou investigar hoje, o contacto que eu vou ter com o conteúdo hoje, amanhã ele já não é o mesmo. Por quê? Porque estamos em constante atualização. O mundo está muito acelerado. E quando nós falamos de incerteza, que é a outra parte do VICA, ela é incerteza por quê? Por que estamos a viver uma incerteza no mundo? Porque antigamente, Kátia, veja bem, antigamente nós estudávamos, fazíamos uma universidade, tínhamos uma formação, era praticamente o requisito de garantia ou certificado de garantia de que iríamos ser bem-sucedidos profissionalmente. Hoje, apenas uma formação, apenas um certificado, uma licenciatura, já não é garantia de nada. Porque hoje o mundo, ele nos obriga a termos mais ou além de apenas uma formação. Por isso, hoje as pessoas vão sempre em busca de outras agregações. Por exemplo, a Kátia deu agora o seu exemplo, que é formada em psicologia, se não estou errado, e depois fez direito. História, não é? E depois fez direito. Ou seja, uma habilidade. Isso é importante porque nós vamos ganhando novas competências, vamos agregando habilidades uma à outra. E aí vamos ter inputs maiores para sermos bem-sucedidos no mercado de trabalho. E quando eu digo que o nosso mundo também está a viver uma complexidade, que é justamente isso do VICA, é que estamos a viver um mundo que está em constante inovações. A tecnologia está cada vez mais, como eu posso dizer, mais ambiciosa.
ok? Temos novos conceitos, surgem a todo momento. Nós hoje vamos à internet, temos um conceito, amanhã já temos outro, e depois da manhã temos outro. Ou seja, surgem conceitos a cada dia, e é aí que nós devemos parar e refletir. Até que ponto nós estamos preparados para esse impacto do mundo? Então nós devemos nos preparar para esse impacto. E depois vem a última parte, que é do mundo muito ambíguo. Eu vou dar um exemplo muito prático do mundo ambíguo. O mundo ambíguo é quando nós temos diferentes opções. Nós antes, Kátia, tínhamos apenas, por exemplo, o que é a história. Nós tínhamos uma pessoa que definiu a história, que a história era isto, 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 isto. Hoje, nós já temos diferentes opções. Nós já temos diferentes estudiosos. Nós hoje temos diferentes conceitos. Ou seja, o mundo hoje ele aceita novas opções. E só quando nós conseguimos perceber esse mundo volátil é que nós podemos partir para a liderança. Por que eu digo perceber esse mundo volátil? Quando eu digo perceber o mundo volátil, não se adapta apenas ao exterior, mas ao nosso contexto organizacional também. Nós precisamos de perceber o mundo volátil em que estamos inseridos com os nossos colaboradores, para percebermos a forma certa de atuar. E aí é onde entra justamente o modelo de liderança no qual a gente é formatado ou prefere exercer. Bom, uma coisa que eu gostaria de saber é o facto de no passado ter sido liderada por homens, porque a Kátia disse que as suas experiências foi liderada por homens nas instituições onde trabalhou. O facto de ter sido no passado liderada por homens, acredita que lhe tenha ajudado na sua gestão de hoje como mulher? Não, eu não diria que o facto é de ter sido liderada por homem. Qualquer líder que eu tenha tido, qualquer gestor que eu tenha tido, homem ou mulher, deve servir como base para eu saber que passos devo seguir em diante. Eu não devo deixar de prestar atenção de como os meus anteriores gestores geriram as instituições onde eu trabalhei. Isto porque, em função da observação que fui fazendo de forma como eles trabalhavam, que eu poderei aproveitar tudo o que é de positivo para implementar na minha gestão e acrescentar outros valores, e tudo aquilo que ocorreu menos bem, saber que não devo seguir ou seguir com uma outra estratégia. Portanto, não é muito a questão do homem. É verdade que a mulher, por natureza, vai muito ao pormenor. É atenta, observa e vai muito ao pormenor. Isso também é verdade. E podemos ter alguma vantagem em relação a isto, em relação à gestão dos homens. Mas, para mim, o mais importante é nunca deixar de dar importância a quem foi o anterior gestor. Aproveitar tudo aquilo de positivo que deixou, o que correu menos bem, vamos ver por que motivo correu menos bem e perceber se podemos implementar ou não. Muito bem colocado. Eu acredito que é exatamente isso. Cientificamente, em termos de dados estatísticos, há uma empresa que é especializada em fazer pesquisas, é uma empresa norte-americana, chama-se Great Place to Work. Aconselho todo mundo a dar uma passada nesse site, porque eles semanalmente aplicam uma pesquisa diferente, embora estando em inglês, mas é só colocar no Google Tradutor. E eles fizeram um estudo, acho que foi em fevereiro ou janeiro, não tenho a certeza, entre fevereiro ou janeiro, eles fizeram um grau comparativo entre a liderança feminina e a liderança masculina. E em termos de dados estatísticos, está comprovado cientificamente que a mulher trabalha mais que o homem. Atenção, não trabalha melhor, mas trabalha mais. Por que a mulher trabalha mais? Porque a mulher, infelizmente, ainda nós temos esse estigma que a mulher ela precisa se provar. Ela tem que provar que é capaz de estar à frente de pessoas, que é capaz de liderar um grande grupo. Porque nós já viemos com uma herança das sociedades antigas que a mulher, ela era sempre, agora que se usa muito que a mulher é o braço direito, mas usava-se muito que o quê? Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Ou seja, atrás. A mulher nunca ficava à frente, a mulher era sempre atrás. E por conta desse estigma,
está comprovado mesmo cientificamente que a mulher ela é meio que é obrigada ou sente-se intrinsecamente obrigada a trabalhar mais para se provar. Acredita nisso? Olha, Ivandro, eu vou falar pela minha própria experiência. Eu sempre trabalhei mais com homens do que com mulheres. E até a data, apesar de relatos que eu ouço de outras senhoras que se sentiram discriminadas por estar no meio de homens, eu até a data ainda nunca senti isso. Muito pelo contrário. Sempre fui tratada de igual com relação a todos os meus colegas, sejam colaboradores diretos, superiores hierárquicos, subordinados. Eu não tenho razões de pensar com relação a isso, nem tão pouco sinto que tenho que trabalhar mais para me afirmar que sou mulher no meio de homens. Pelo contrário, o que eu tenho feito, faço porque eu gosto de fazer. Nunca fui para me afirmar em relação aos homens que eu tenho ao lado. Sempre senti a colaboração da parte deles. Nunca algum sentido de superioridade em relação aos trabalhos que eles pudessem realizar em relação ao meu. Olha, isso é muito bom. Fico feliz de ouvir isso. Conseguimos perceber que, apesar dos estigmas que a nossa sociedade ainda conserva, posso assim dizer, existem pessoas que destacam-se no meio desse contexto, posso assim dizer. Kátia, diga-me uma coisa. Na sua gestão, agora que assumiu a liderança da comandante Cassange, sabemos que existem vários modelos de liderança. Acredito que já deve ter estudado, ou deve ter já tido contato com algum conteúdo de liderança. E nós, cientificamente, temos quatro modelos de liderança. Temos a liderança autocrática, que é aquela mais autoritária. Temos a liderança liberal, que é aquela que dá-se muita liberdade aos colaboradores de tomarem as decisões por si mesmo. E temos a liderança democrática, que é aquela liderança que nós procuramos sempre ouvir contributos dos colaboradores. E depois temos a liderança situacional, que é aquela que nós vamos beirando, né? Vamos beirando entre todas as lideranças. E nós hoje, o nosso tema da live é justamente o diferencial da liderança servidora, porque a liderança servidora é um modelo que, diferente do que muita gente pensa, é um modelo muito antigo já. E é um modelo que está dentro da liderança democrática. Está dentro da liderança democrática. E eu gostaria de saber, dentro da sua gestão, da sua forma de atuação, qual é o modelo de liderança que tem predominado na sua gestão? Olha, com relação à liderança autocrática, isso jamais aconteceria comigo, porque no meu dia a dia com os meus colaboradores, todos devem participar diretamente, tomando decisões, resolvendo problemas. Eu costumo brincar, inclusive, que aquilo é um barco e muitas vezes eu cruzo os braços e eles é que vão ter que remar. A decisão é tomada pelo coletivo. As sugestões são apresentadas pelo coletivo. O trabalho é feito sempre no coletivo, porque a escola é nossa, portanto, todo o trabalho deve ser realizado em conjunto. Nunca apenas eu, nesse momento que estou na direção, devo tomar decisão nenhuma. A decisão deve ser sempre tomada pela maioria. Acredito que eu faço oriento, há normativos que nós temos que seguir, é verdade, vamos seguir os normativos. Eu estou ali para verificar o cumprimento desses normativos, mas nenhum colega meu deixa de participar diretamente, deixa de apresentar as decisões que achar mais pertinentes, consoante determinadas situações que possam ocorrer, inclusive há situações que eles resolvem, têm liberdade para isso, resolvem, só depois é que dão a conhecer a diretora que já resolveram o problema A ou o problema B. Existe essa liberdade total. Acredito que ali na escola funciona a democrática, a liberal, e tendo em conta agora essa liderança servidora. Eu tenho um colega que diz que a minha liderança é servidora, e então eu fui ler um bocadinho acerca da liderança servidora. É verdade, tem algumas características, mas eu ando ali até conseguir afirmar-me entre a democrática, a liberal, e vamos ver. Eu não acredito que algum gestor consiga definir um único tipo de liderança. Não acredito.
Porque as pessoas não são iguais. Exatamente. E o dia a dia é Exatamente. que diz a forma como nós temos que atuar. Olha, eu É vou lhe dar um preciso. exemplo muito prático. Existe um filme. Antes de eu falar do filme, vamos lá. Existem vários modelos de liderança. Antigamente, se nós olharmos para os exércitos antigos, nós tínhamos um modelo de liderança em que o rei ficava atrás e ele mandava, vai primeira ala vai combater. E ele ficava lá, primeira ala ia combater. Depois ele mandava a segunda ala ia combater e ele ficava lá. Ou seja, o rei era o último a ir combater, só quando não tivesse já mais opções ou mais soldados. Mas há um filme que eu aconselho todo mundo a ver, mas a ver não com a intenção de ver um filme, mas com a intenção de observador. Há um filme chamado 300, onde tem um homem, um líder chamado Leônidas. É muito interessante porque ele sempre foi um líder que ele ia para o combate junto com a sua equipa. Ele ia na frente do combate porque ele confiava na equipa e ele tinha certeza de alguma forma que a equipa iria ser o escudo dele. Ou seja, por ele agir dessa forma, por ele trabalhar junto com a equipa, por ele ir junto com a equipa, por ele estar à frente das coisas, por isso é que esse filme ele é muito propagado e é uma coisa que aconteceu, ou dizem que aconteceu, né? Existem relatos sobre isso, porque eles eram 300 homens e eles venceram exércitos muito maiores que os dele. 300 já chegaram a vencer até 3.000. Mas tudo por quê? Porque o líder trazia uma força, ele inspirava a equipa. Então, uma das coisas muito interessantes que eu gosto de falar sempre e observei das vezes que vi esse filme, é que ele sempre que ia para o barco, para a proa do navio, ele ia para a proa por quê? Para poder visualizar o inimigo. Então, nós quando visualizamos o inimigo no nosso contexto de hoje são os desafios. Ele visualizava o inimigo e depois ele conseguia perceber vários ângulos de atuação. Que lá está, é o líder procurar várias opções de atuação. Só depois dele visualizar e perceber os vários caminhos de atuação para atacar o inimigo, é que ele descia da proa e orientava a equipa. Então nós aí já vemos uma diferença de liderança, que eu acredito que seja essa que a Kátia acabou mesmo de dizer, que é você pegar à frente do barco e pedir sempre opções, dizer como é que vamos fazer, como é que vamos agir. E o que você disse me remeteu muito a esse filme. Eu costumo dizer que a minha base de liderança ou de fazer, eu não sei se posso me considerar já uma líder, também acho que pode haver alguma pretensão nisso, uma líder já, provavelmente não, estou a gerir ainda, tentar ver como eu vou conseguir gerir a instituição, mas eu costumo pensar da seguinte forma, se nós, todo o trabalho que nós fazemos, colocarmos a seguinte questão, como tu gostarias que te liderassem? Como tu gostarias que fizessem a gestão do sítio onde tu trabalhas? Nós vamos tratar bem os nossos colaboradores. Se pensarmos desta maneira, nós não vamos prejudicar ninguém. O que nós vamos imaginar, vamos pensar em algumas situações do passado que devem ter ocorrido menos bem e vamos agora fazer de forma diferente, para que os nossos colegas não passem por situações que possivelmente já passaram lá atrás e que possivelmente quem está a gerir hoje também possivelmente já tenha passado. E só consegue perceber isso quem já experimentou os dois lados da moeda. Quem já foi líder, quem já foi liderado e agora é líder, né? E a Kátia disse que já passou por essas duas experiências. Até antes de assumir, por exemplo, a liderança da própria instituição que está, era liderada na própria instituição. Então acredito que conseguiu perceber melhor ou identificar melhor quais eram as necessidades da sua equipa de trabalho, não é? Tive uma grande vantagem, é verdade. O facto de trabalhar na instituição há algum tempo e ser hoje a diretora é muito vantajoso. E depois, a abertura que eu tenho com todos os meus colaboradores. Acredito que esta abertura tem ajudado muito a levar a bom porto aquele barco.
todos os meus colegas, pelo menos até a data, sentem-se à vontade suficiente para ajudar a direção a poder trabalhar. Todos têm essa liberdade. Quem Isso ainda é, não demonstrou essa liberdade, acredito que também deve ser fruto de alguma situação que viveu no passado, é mais tímido, também temos que conseguir perceber a postura de cada um, mas se aquela escola hoje está onde está, não deve a diretora, mas sim a equipe que a diretora tem. olha, muito bom ouvir isso, porque e agora eu consigo perceber o porquê que um seu colega lhe disse que tem a liderança servidora em si, porque o líder servidor realmente é aquele que preocupa-se com as pessoas. É um líder que gosta de pessoas, porque na realidade a liderança servidora é uma relação recíproca. É necessário cuidar das pessoas para que elas cuidem dos seus objetivos enquanto líder. E qual é o objetivo de um líder? É a ambição ou a perspectiva de atingir aqueles objetivos, né? Os objetivos organizacionais. Então, se nós cuidarmos dos objetivos individuais dos colaboradores, conseguirmos identificar quais são as necessidades que eles têm, para que eles trabalhem de forma entusiasmática, nós conseguiremos atingir os objetivos organizacionais, porque eles vão estar muito mais engajados, vamos ter um clima organizacional muito mais saudável e o próprio colaborador vai sentir o senso de utilidade. Ele vai sentir parte daquele negócio, vai sentir parte daquela família, parte daquela instituição. Isso é E, muito não, bom. e também o gestor tem que ter a preocupação também de influenciar os colaboradores, para amanhã serem futuros líderes, futuros gestores, tem que estar assim, potencializar. Temos que pensar desta forma. Temos que não apenas o gestor estar em condições de gerir, mas estar preparado para preparar também futuros gestores, futuros líderes. Isto é muito importante que exista numa instituição. Eu tenho trabalhado nesse sentido, potencializar todos os meus colegas nesse sentido, para que amanhã possam também gerir ou a instituição que nós estamos ou qualquer outra instituição. Ok, olha. E diga uma coisa, agora que falou sobre potenciar os colaboradores, quando, por exemplo, existe uma vaga para ser preenchida, um cargo para ser preenchido, que técnica vocês internamente utilizam para escolher a pessoa certa para o lugar certo? Porque assim, tem que se fazer uma análise comportamental do colaborador e também uma análise e descrição daquele cargo. Porque nós só podemos colocar alguém ali quando nós sabemos que aquela vaga ou aquele cargo precisa de uma pessoa com esse certo perfil. E como é que vocês internamente conseguem identificar qual é o colaborador que está apto para assumir aquele cargo ou aquela vaga? Olha, normalmente, eu vou falar por mim, normalmente eu costumo observar pessoas de fácil relacionamento. Primeiro, de fácil relacionamento, de fácil trato. E tem facilidade de lidar com todos os colegas, independentemente de qualquer lugar que possa ocupar. Primeiro ponto. Eu não vou muitas vezes atrás da capacidade profissional que a pessoa tem. Porque eu costumo dizer, quem tiver predisposição de aprender, terminar o trabalho, aprende. Agora, saber relacionar-se com os outros, eu acho que é mais difícil. Então, eu olho muito para o lado das relações humanas. Tratar bem o próximo. Se eu conseguir Olha, tratar bem o próximo, automaticamente o outro lado vai ser mais fácil de trabalhar. olha, eu vou lhe contar uma história real que aconteceu na empresa de um amigo meu, isso já há alguns anos atrás. Na altura eu nem tinha pretensão nem a ideia de estudar essa área do desenvolvimento humano. Estava a dar os meus primeiros passos profissionais e hoje, olhando lá para trás, eu consigo perceber muita coisa. Era uma empresa de construção civil, vou já ter que aqui fazer publicidade, é a antiga Odebrecht. Então eu tinha uma pessoa ligada a mim, muito próxima, que era líder ali de uma obra. Ele estava a construir um condomínio. E na construção daquele condomínio, ele tinha um operador de máquinas que era muito bom no que fazia. Enquanto os outros, quando pegassem a máquina, demoravam, por exemplo,
o dia todo para executar a tarefa, aquele outro demorava, 12 horas, metade do tempo. E então o que ele fez? Ele pegou e denominou aquela pessoa como líder da equipa de trabalho. Ele cometeu um grave erro. Por quê? Porque aquela pessoa, ela era boa no que fazia, mas não era boa em termos de relacionamento. E ele, sem querer, ele trouxe ou acarretou um problema organizacional muito grande. A equipa que até então dava-se bem, começou a ter muitos problemas, conflitos reais. Começou a ter conflitos por quê? Porque o líder até então que tinha sido indicado, ele não tinha competências para gerir as pessoas. Ele não tinha competências para saber falar com as pessoas. Porque é necessário nós termos competências para falar com as pessoas. Nós não podemos chegar e falar com as pessoas de qualquer jeito. Há pessoas que são mais sensíveis do que as outras. Há pessoas que muitas das vezes a gente tem que baixar um bocadinho o nível, outras subir um bocadinho o nível para que elas nos possam perceber. E então ele não tinha isso. Percebe? E quando você diz que olha para pessoas que têm fácil relacionamento, só para te dizer uma coisa: parabéns. Obrigada. Porque realmente faz toda a diferença. Porque o líder ele tem que ser humilde. O líder não precisa de saber de tudo. Quantos são os líderes que muitas das vezes eles chegam para a equipa e dizem assim: pessoal, eu não sei fazer isso, mas vocês sabem, então vamos fazer juntos. Isso faz uma diferença enorme numa equipa de trabalho, porque se nós pegarmos e colocarmos só porque o fulano é o melhor trabalhador, então ele vai ser o chefe, estamos a cometer um grave erro, porque ele até pode ser o melhor trabalhador naquilo, mas nós estamos a acarretar dois problemas. Primeiro, vamos colocar uma pessoa que não vai saber gerir o resto da equipa, e segundo, estamos a perder um bom trabalhador, porque estamos a tirar ele de um cargo onde ele era bom e a colocar noutro onde ele é ruim. Consegue perceber? E então existe muito esse paradigma. As pessoas têm que começar a olhar muito pelos lados do relacionamento, que a Kátia disse que tem observado. Isso é muito bom. Queria dizer alguma coisa? É em função do dia a dia, de como cada um de nós vai se comportando, que nós podemos perceber de que maneira podemos atuar. Exatamente. Olha, eu costumo dizer que nas organizações hoje ou no mundo atual em que vivemos, nunca se falou tanto de uma expressão, inteligência emocional. Por quê? Perdão. Porque a inteligência emocional tem sido uma coisa muito pautada, muito falada, muito abrangente. Porque a inteligência emocional, ela vai nos ajudar nós a gerirmos as nossas emoções, nós a gerirmos a forma como vamos falar com as outras pessoas. Porque uma pessoa que tem uma inteligência emocional bem desenvolvida, ela vai saber exatamente como falar e como não falar com algumas pessoas. Vai saber o momento de falar e o momento de não falar. Vai saber a pessoa que deve falar e a pessoa que não deve falar. Ou seja, ele vai usar as suas emoções a seu favor e a favor do desenvolvimento da própria equipa. Quantos são os líderes que nós vemos que, por exemplo, irritam-se facilmente só porque um objetivo não foi cumprido? Quantos são os líderes que nós olhamos para eles e não têm formas de falar com o trabalhador? Eu já presenciei, digo até infelizmente, eu já presenciei situações em que um colaborador disse assim, chegou e disse: chefe, eu ontem não vim porque tive uma infelicidade ou tive o meu filho doente. E o líder não quis saber de nada, não quis saber se realmente é verdade ou não. Só disse: você falta toda hora, você tem sempre com problemas, sempre com problemas. Então nós aí já vemos uma falta de inteligência emocional. Não. Até pode ser mentira, mas há formas de nós conseguirmos perceber se é verdade ou mentira a justificação apresentada. Pois, é exatamente. A Indira aqui está a dizer algo muito interessante, que ela diz que acredita que as pessoas, os líderes, eles devem saber relacionar-se e ser competentes ao mesmo tempo. Exatamente.
Mas a competência técnica, ela é treinável. E já a competência comportamental, infelizmente, não se treina. Ela é uma coisa que vem de berço, é uma coisa que o próprio indivíduo é que desenvolve. Eu vou lhe dar um exemplo, Indira. Se, por exemplo, você entrar numa organização e quantos nós já vimos nossos pais e até mesmo nós, muitas das vezes nós entramos para as organizações sem formação alguma, só tínhamos aquela formação rasa, básica, e entramos para as organizações, mas nós tínhamos o quê? A vontade de crescer, a vontade de trabalhar, tínhamos o proativismo, tínhamos educação, que é um fator muito importante, sabíamos nos relacionar. E o que não tínhamos, que é as competências técnicas, foram trabalhadas. A própria instituição foi nos dando formação disto, formação daquilo, formação. E fomos ganhando competências. Realmente é necessário ter os dois lados. Mas eu ainda acredito que o primeiro é o mais importante, que é ter a competência comportamental. Porque as outras eu posso treinar. Eu, se encontrar um colaborador que ele não tem, por exemplo, competências para estar à frente de um projeto, mas é uma pessoa que lida bem com todos na empresa, é uma pessoa que todo mundo na empresa gosta dele, quando ele fala, todo mundo ouve, então nós aí estamos a ver uma pessoa que pode nos ajudar em termos de liderança. Ele não sabe daquele negócio, ok, eu vou treiná-lo. Mas Então, uma pessoa com essas características está aberto a adquirir novos conhecimentos. Ele vai ouvir o colaborador. Exatamente. Está aberto a novos conhecimentos. É exatamente isso. Eu concordo plenamente. Porque, Kátia, veja bem, a Kátia estudou História e acredito que vai me ajudar nisso. Nós já vivemos até então 4 eras. Na década de 70, nós vivemos uma era que o grande diferencial competitivo nas organizações eram as máquinas. Depois, na década de 80, o grande diferencial competitivo passou a ser a qualidade do produto. Depois, na década de 90, se não estou em erro, passou a ser os processos. Quanto mais rápido produzirmos, melhor. Já na década de 2000, passou a ser a tecnologia da informação. Nos dias de hoje, o grande diferencial competitivo são as pessoas. Capital humano. É o capital humano. Fazem toda a diferença. Porque veja bem, as máquinas, os líderes começaram a perceber que as máquinas eles também podem comprar. Então já não são mais um diferencial competitivo. A qualidade do produto depende justamente do quê? De treinar a habilidade técnica dos colaboradores. Os processos é só ter coordenação de trabalho. E os processos fluem normalmente, ter organização. A tecnologia da informação é só ter serviços tecnológicos dentro da própria organização. Mas as pessoas, desenvolver pessoas. E atenção, estamos a falar de um padrão, porque nós quando temos uma máquina, todas vão funcionar do mesmo jeito. Mas as pessoas, elas não funcionam do mesmo jeito. É muito complicado gerir pessoas. É muito complicado. Por isso as pessoas, elas são o grande diferencial competitivo, tanto para o sucesso como para o insucesso de uma organização. Kátia, diga-me uma coisa. De todas as habilidades comportamentais que a Kátia diga assim, olha, eu usei muito isto para trazer proatividade aos meus colaboradores, melhor trabalho. Qual é a habilidade comportamental que você diz assim, esta foi decisória na minha gestão? Porque até então nós temos 10 habilidades comportamentais. Se quiser eu posso mencioná-las. Estamos a falar da inteligência emocional, a flexibilidade, estamos a falar do pensamento crítico, estamos a falar da criatividade, estamos a falar da gestão de pessoas, estamos a falar da orientação para servir, da capacidade de tomar decisões. Então, qual é que você acha que assim, essa foi mesmo decisória? Se eu não agisse dessa forma, seria complicado. Eu acho que acredito ser a principal característica a forma como eu me relaciono com os meus colaboradores. Acredito que a minha maneira de me relacionar, eu acho que eu nunca me coloco em posição de diretor da escola. Eu ponho-me sempre na posição de que sou a professora ainda.
Eu estou sempre em pé de igualdade com os meus colaboradores. Nós falamos sempre de igual forma. Eu nunca digo vamos fazer, eu digo vamos fazer. O que é que nós podemos resolver para fazer isto e para fazer aquilo? Eu acho que esta forma como eu trato de igual para igual os meus colegas tem sido a minha marca para poder levar a bom porto a minha instituição. Porque, inclusive, muitas vezes eu reparo que há colegas que fazem observações. Nem parece que é a diretora, está aqui conosco. Nem parece que a diretora fez isso. E muitas vezes eu não tenho problema de fazer o trabalho porque assim os meus colegas, seja de quem for. Acredito que a principal característica, existem outras, não é? Existem outras, mas a principal característica eu acho que é a forma como eu relaciono com os colegas. Ok, ok. Isso é muito bom. Então, digamos assim, que a sua principal característica é o relacionamento interpessoal. Tem bom relacionamento com as pessoas e procura sempre trazer a colaboração de todos. Sempre, sempre, sempre. Isto é a característica da nossa instituição. Eu até penso que acontece o mesmo com todos os outros colegas. Ok. Há um autor que é considerado o pai dos recursos humanos da era moderna, chama-se Dalberto Chavenato. Ele diz que a chave da liderança é a construção, a chave da liderança é a execução de tarefas enquanto se constroem relacionamentos. Ou seja, vou repetir, a chave da liderança é, durante a execução de tarefas, haver construção de relacionamentos. Empresas há que só mandam as pessoas trabalhar por trabalhar. As pessoas nem se relacionam, as pessoas nem se conhecem, as pessoas nem sequer são amigas, nem sequer são próximas. O trabalho dessa forma flui frio. Se calhar nem flui. Se calhar nem flui. Se estivéssemos a ser obrigados a desempenhar uma função. Exatamente. Então faz muita diferença quando existem relacionamentos saudáveis. Eu hoje tenho colegas que vão buscar guias médicas porque não se sentem bem de saúde. E eu depois pergunto, o colega veio à escola, não tinha que ficar em casa. Não, diretora, agora não gosto de ficar aqui na escola. Mesmo doentes, querem ficar na escola. Já viu, já viu. Isso é muito bom mesmo. Olha, eu, por exemplo, gosto sempre de pensar da seguinte forma, que o líder, ele deve preocupar-se. Há uma frase que também Alberto Chavenato diz que se nós cuidarmos dos nossos colaboradores, eles cuidam do nosso negócio. Ou seja, se nós cuidarmos das pessoas, elas vão cuidar dos objetivos que nós queremos atingir. Porque parte do pressuposto que nós devemos fazer com que os colaboradores sintam-se em casa no local de trabalho. Desde, por exemplo, eu olhar para a cadeira que ele senta e eu dizer essa cadeira não está boa para ele, vamos dar uma melhor condição para ele. Vamos comprar uma cadeira com um melhor assento, com um melhor encosto, para que ele possa trabalhar mais seguro e mais confortável e produza melhor. Desde uma lâmpada, porque às vezes a iluminação não é adequada, então precisa de mais iluminação para que ele possa trabalhar. Desde um bom computador. Então, tudo isso parte do líder. O líder tem que ter atenção para identificar justamente quais são as necessidades que esse colaborador tem para que ele produza melhor. E eu acredito, eu estou a ver aqui o feedback da Lena e outras pessoas aqui a dizerem que trabalham diretamente consigo, que você faz exatamente isso. Consegue me ouvir, Kátia? Sim, estou a ouvir. Pois, então, estão aqui a dizer exatamente que faz isso. E aí nós já vemos o porquê que dizem que você tem o tato de liderança servidora em si. Isso é muito importante. Pessoal, a nossa live termina agora às 21h. Lembrando a todos vocês que é sempre 1 hora, então estamos já a 10 minutos de terminar. Mas, Kátia, há uma coisa que eu gosto sempre de dizer às pessoas.
Muito se tem falado do cuidado das pessoas ultimamente, mas a liderança não é só o cuidado das pessoas. O próprio liderado precisa também de perceber, e isso parte do líder trazer essa percepção a ele. O liderado precisa de perceber que eu, enquanto líder, eu vou ser amável com ele, mas eu vou ser duro na cobrança dos processos, porque senão também a empresa não anda. A minha, uma característica que eu tenho, e muitos colegas dizem, a professora Kátia não mistura amizade com trabalho. Porque quando é para trabalhar mesmo. Mas é exatamente isso. Nós devemos ser amáveis com as pessoas e duros com os processos. Porque se também formos, deixarmos a coisa, se também formos amáveis nos momentos dos processos, a coisa não anda e os colaboradores até podem confundir. Sim, não, Então é aí importante separar as águas. existe uma missão. E não quer dizer que para atingirmos o nosso objetivo tem que haver um regime ditador. Não tem que acontecer isso, mas o importante é que cada um saiba que objetivos deve atingir, que tarefas deve realizar e não haver necessidade de haver uma constante cobrança. Eu não gosto de cobrar. Eu acho que o ideal é cada um cumprir a sua parte e aí todos nós iremos chegar ao nosso objetivo. Exatamente isso. Exatamente isso. Bom, pessoal, estamos bem já na reta final para terminar. Eu gostaria que a Kátia deixasse alguma mensagem, algum conselho. Temos aqui jovens, mulheres que, quem sabe, amanhã assumam algum cargo de liderança. Então, diante da sua experiência, diante dos seus contributos, gostaria que deixasse algum conselho, alguma mensagem para todo mundo que está aqui a assistir. Olha, para as jovens que estejam a assistir, eu aconselho não pensarem em fazer alguma coisa porque amanhã venham a ser um líder. Não, senhor. Primeiro, na vida, temos que ter um objetivo. Todos nós temos que ter um objetivo e sermos determinados. Isto é muito importante. Temos que estudar. É preciso adquirir conhecimentos para termos habilidades e termos atitudes para poder atingir esses objetivos. E, acima de tudo, qualquer trabalho que cada um de nós possa estar a desempenhar, não importa qual. Aqui a questão não é ser o professor, ser o advogado, ser o diretor, ser o médico, não sim. Qualquer trabalho que nós estivermos a realizar, que seja bem feito. Acredito, se o trabalho for bem feito, cada um de nós vai atingir o patamar que pretende atingir. E para aquelas jovens que vivem situações de discriminação no meio dos homens, nunca vão trabalhar pensando nessa discriminação. Trabalhem sempre de igual para igual. Exatamente isso. Olha, inclusive isso que a Kátia acabou de dizer, eu hoje estive a fazer uma palestra numa universidade e uma das coisas que eu defendi foi justamente que, embora o tema que eu abordei lá foi sobre a liderança servidora, mas eu disse que nem todo mundo nasceu para ser líder. Nem todo mundo, logicamente que todo mundo pode vir a ser líder. É uma questão de passar por um desenvolvimento, passar por um treinamento. Talvez ele não vai ser um Nelson Mandela da vida, mas ele pode exercer a liderança sim, desde que ele passe por um desenvolvimento, por um processo de aprendizado. Mas ainda assim, eu prefiro defender que nem todo mundo nasceu para ser líder, porque há pessoas que são boas a receber orientações e a executar. E assim como há outras que não são tão boas a executar, mas são boas a fiscalizar, a visualizar, a fazer uma análise SWOT dos pontos fortes e fracos, a perceber, a fazer um diagnóstico de qual a melhor estratégia. Então, eu acredito que nós devemos passar, todos nós devemos passar por uma análise de perfil comportamental e ver qual é a área melhor que o nosso perfil se adequa. E só assim conseguiremos perceber se realmente temos o espírito de liderança em nós ou se temos o espírito de trabalhador apenas. Sim, E que não... cumpridor. Diga? O espírito para cumprir. Exatamente. E isso não diminui ninguém, muito pelo contrário. Porque eu vou dar um exemplo. Se eu tiver uma. Eu gosto de dar exemplo dos cozinheiros porque eu gosto de arriscar-me na cozinha.
O cozinheiro, não é por ele ser cozinheiro que ele é inferior a nós, não. Apenas nós temos cargos e distinções diferentes. Por quê? Porque ele está a desempenhar o melhor papel possível dentro da área dele. E eu também, dentro da minha área, caso seja executiva, também estarei a desempenhar o melhor papel possível. Mas do mesmo jeito que ele precisa de uma remuneração, do mesmo jeito que a nossa sociedade precisa de um executivo para gerar emprego, do mesmo jeito todos nós precisamos de uma boa comida na mesa. Não, Então, não existem profissões inferiores. Todas as profissões exatamente. são importantes para que tenhamos a sociedade, todas as profissões. Exatamente. Todas elas contribuem para a sociedade. Disse a palavra certa. Todas elas contribuem para a sociedade. Isso é muito real. Bom, pessoal, eu agradeço a presença de todos. Na próxima semana estaremos aqui então com a nossa penúltima convidada. Kátia, mais uma vez, obrigado por ter aceito esse desafio. Conheço-lhe bem e sei o quanto detesta ficar exposta, principalmente ao público, mas acredito que também é um treinamento à sua liderança. Ivandro, obrigada pela essa experiência e que o teu projeto atinja o objetivo que tu pretendes. Obrigado. Graças a Deus está a ter uma aceitação boa por parte das empresas. Felizmente. Bom, pessoal, mais uma vez agradeço a presença de todos. Na próxima quarta-feira estaremos aqui mais uma vez com outra convidada, tá bom? Kátia, mais uma vez, obrigado. Beijão a todos e obrigados a todos presentes. Boa noite e obrigada. Tchauzinho.